Olá, boa tarde para você. A gente começa o TN1 falando que um ladrão se deu mal ao roubar um ônibus. Entre os passageiros havia um agente penitenciário. Ele reagiu e deu tiros no suspeito, mas o outro conseguiu fugir. Os dois criminosos invadiram o coletivo por volta de 9h30 da noite desta sexta-feira e anunciaram o assalto. A ação criminosa aconteceu perto deste posto de combustíveis em Carapina, na Serra. No ônibus estava um agente penitenciário de 39 anos que foi vítima dos bandidos. Um dos criminosos estava portando um revólver, uma arma falsa, e apontou para a cabeça do inspetor penitenciário. No momento, o inspetor sacou a arma dele, uma pistola, e atirou na direção dos assaltantes. Foram 9 disparos. Um dos bandidos, um adolescente de 17 anos, foi atingido, sendo um tiro no braço direito, outro no braço esquerdo e um no abdômen. Depois disso, o motorista do ônibus parou o veículo e os criminosos escaparam. Na fuga, o menor de 17 anos, como estava ferido, não conseguiu ir muito longe e acabou caindo aqui no canteiro da pista. Ele foi socorrido por uma viatura para a UPA de Carapina. Já o comparsa largou o amigo para trás e fugiu. De acordo com a polícia, o criminoso fujão aparenta ter 19 anos de idade, tem 1,70 m de altura, usa barba e estava vestindo camisa branca. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional da Serra, onde o agente penitenciário prestou depoimento. Olha, o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado. Ele segue sob escolta no hospital e, assim que receber alta, será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo, o CIASE. Ainda na Serra, a Guarda Municipal prendeu 2 homens suspeitos de matar um casal em Minas Gerais. Daniel Santos da Silva e Rafael Lucas Neves de Paula estavam com mandado de prisão em aberto. Eles foram presos durante uma abordagem no bairro Feu Rosa. Os dois teriam torturado, mutilado e matado um casal em Belo Horizonte em janeiro deste ano. Na ocasião, o filho das vítimas, um bebê de 1 ano e meio, foi encontrado depois de ficar 4 dias ao lado dos corpos, inclusive estava até desidratado. O homem assassinado teria envolvimento com o tráfico de drogas na cidade mineira de Esmeralda. E hoje teve um protesto pacífico pela morte do músico Guilherme Rocha, de 37 anos. Ele foi assassinado no mês de abril por um policial militar dentro do condomínio onde morava em Jardim Camburi, Vitória. Familiares e amigos do músico Guilherme Rocha se reuniram neste sábado para um ato pacífico na praça de Jardim Camburi. Vestidos de branco, os participantes lembraram da vida e do trabalho do baterista. Guilherme foi assassinado por um policial militar após reclamar do barulho que ele estava fazendo no condomínio, que também fica em Jardim Camburi. Todo o crime ocorreu na madrugada do dia 17 de abril. É um ato de pedindo paz, para ver se a gente vivifica aquela pregação de Jesus, amai-vos uns aos outros. Nós precisamos de ter amor. O Raul Gil disse que nós deveríamos beijar mais e brigar menos. É isso aí, está faltando amor na vida. E responsabilidade, Não vamos culpar ninguém, não estamos aqui para fazer julgamento de ninguém. Queremos apenas que haja justiça, mas a justiça de acordo com aquilo que está nos códigos, que está na legislação. Marcado por muita emoção, o ato pacífico cobrou a justiça pelo assassinato de Guilherme. No dia em que o assassinato do músico Guilherme Rocha completa 20 dias, familiares e amigos do músico se reúnem aqui, na praça de Jardim Camburi, não apenas para cobrar justiça diante desse assassinato, mas também para cobrar paz na sociedade. Guilherme faz esse movimento todo que vocês estão vendo aí, de levar alegria por onde vai, reunir pessoas, fazer festa, amigo de bairro, quando o bairro era pequeno, então todo mundo se conhecia. E ele entrou na banda uns 15 anos atrás, já tocava com outros grupos, mas o sonho dele era entrar na banda Movimento, tocar no Bloco Costelão, então ele foi convidado. Ele não era só um baterista, ele não era só um percussionista, ele era fora da curva. Ele era procurado por blocos, era um músico que a escola de samba procurava ele. Saudade sempre, tristeza jamais. O policial militar suspeito de matar o músico está preso no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar à disposição da Justiça. E o ex-pastor que matou a esposa em Soretama, no norte do estado, teve a prisão preventiva decretada. Ele vai pegar 20 anos de cadeia. A audiência de custódia foi feita nesta sexta-feira. O Wallace Sepulcro de Almeida Santos matou a esposa a facadas e confessou o crime.
Ele foi preso logo depois. A pastora Adriane Leonel se arrumava para ir ao culto quando o homem, segundo a polícia, sob efeito de entorpecentes, partiu para cima da mulher e deu várias facadas na vítima. A justiça entendeu que a prisão por 20 anos é para garantir a ordem pública, assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. A vítima foi enterrada em Pinheiros. E um casal foi preso por roubar uma loja em Laranjeiras, na Serra. Eles tentaram fugir, mas acabaram presos. O casal foi pego pela polícia na Primeira Avenida, que fica na área comercial de Laranjeiras, na Serra. Para tentar fugir, os dois ainda invadiram um ônibus, mas não deu certo. Essa comerciante de 26 anos presenciou tudo. Eu vi eles correndo pela calçada, pela avenida, e atravessando a rua correndo e entrando dentro do ônibus. Aí, o momento que ele estava correndo, atravessando dentro e entrou dentro do ônibus, eles foram abordados pelos policiais, que provavelmente percebeu a ação deles e tiraram eles dentro do ônibus. A ação aconteceu ontem por volta de meio-dia. O casal foi abordado pela polícia exatamente nessa calçada aqui. O homem e a mulher invadiram 2 lojas e levaram pelo menos 7 itens, entre roupas e acessórios. Ela tinha roubado uma bolsa e dentro da bolsa tinha várias blusas, peças de roupa, e com um rapaz também que estava com eles, estava com bastante roupa. O casal ainda tentou esconder os produtos roubados, mas não teve jeito. Franklin Santos de Souza e Alexandra Fernandes da Silva foram presos em flagrante. Franklin ainda tentou despistar os policiais dando nome falso. Disse que se chamava Luan. A comerciante, que não quer mostrar o rosto, diz que o casal é bem conhecido por praticar ações criminosas na região. É conhecido. Sempre, tanto que quando eles foram abordados, eles não esboçaram nenhuma reação de medo, nada, ficaram bem tranquilos. A moça mesmo também, ela que foi a mais, ficou mais tranquila e ainda bateu de frente ainda com os policiais ainda na hora da abordagem. Então, para eles é comum. Vamos ver se eles ficam na cadeia, Porque eles foram autuados por furto qualificado. O homem também foi autuado por falsa identidade e eles foram encaminhados ao presídio. A Receita Federal está investigando uma fraude de mais de 350 milhões de reais em comprovantes falsos na declaração do imposto de renda. 472 profissionais da saúde estão envolvidos. A Amanda é administradora e, apesar de poder declarar um imposto de renda até o dia 31, ela prefere não deixar para a última hora. Eu prefiro fazer logo para poder receber logo o dinheiro, Todo mundo correndo aí para poder receber logo. O dia 31 não marca apenas o último dia para envio da declaração, mas também coincide com o pagamento do primeiro lote da restituição do imposto de renda. Nessa leva inicial, alguns grupos são priorizados, como idosos e professores. Quem quiser ter a chance de entrar no primeiro lote de restituição tem até a próxima quarta-feira para entregar a sua declaração. E também agora existe a possibilidade do recebimento do PIX, que é uma modalidade para esse ano, que quem coloca também essa opção tem a prioridade no recebimento dentre os primeiros lotes da restituição do imposto de renda. Durante o preenchimento da declaração, os contribuintes precisam ter atenção a todas as informações repassadas. Isso porque a Receita Federal está atenta e faz uma verdadeira varredura em todas as declarações. Quem for pego com alguma informação inverídica pode até responder judicialmente. Nessa quarta-feira, a Receita deu início a uma operação nacional de combate às fraudes nas declarações. Pelo menos 35 mil pessoas informaram falsas despesas de saúde. As investigações apontam o envolvimento, inclusive, de profissionais da saúde. Para essa fraude, a Receita Federal ela fez uma triagem um pouco mais aprofundada, porque ela fez pesquisa não só na parte fiscal, mas também cotejou com dados operacionais, com dados financeiros, e verificou a impossibilidade da prestação desses serviços e que esses recibos são baseados em documentos falsos. O nome de quem deu esses recibos falsos e o nome de quem usou esses recibos falsos para fraudar a declaração de imposto de renda já está levantado. Todos esses nomes, tanto de quem usou os recibos quanto de quem emitiu os recibos, eles estão numa malha fina da Receita Federal e tudo vai ser analisado assim detalhadamente. Olha, caso a pessoa não comprove o pagamento e a prestação dos serviços, é cobrado o valor do imposto, mais multa e juros, além das sanções penais e administrativas. A gente faz um rápido intervalo no próximo bloco. Vamos falar como conhecer o Espírito Santo de uma forma bem divertida. Rapidinho, não saia daí.
Hoje é o dia D de vacinação contra a gripe. O público da vez são idosos, gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Esse mutirão acontece em 62 cidades do Espírito Santo. A expectativa é imunizar 68 mil pessoas. A campanha contra a influenza começou no dia 4 de abril, acaba no próximo dia 31 de maio. Até ontem, mais de 270 mil doses foram aplicadas. E hoje também foi dia de coroação do rei Charles e da rainha Camila lá na Inglaterra. Mas você sabia que o rei já esteve aqui em terras capixabas e fez história? Ele plantou uma muda que hoje é uma bela árvore. Vamos conhecer essa história na reportagem. A árvore exuberante está em Aracruz, cidade a 60 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo. É um pau-brasil, espécie brasileira, mas este exemplar tem uma história diferente. Foi Charles quem o plantou. Se todo ser humano seguir esse exemplo de cuidar da natureza, ou de plantar uma árvore e tal, com certeza a gente vai ter gerações, né, que vão conhecer melhor, ter um contato melhor com a natureza, né? O convite para o herdeiro do trono inglês partiu de um amigo do príncipe, o empresário norueguês Erling Lawrence, cofundador de uma fabricante de celulose. Lawrence era o anfitrião, foi recebido então no escritório de Aracruz, curioso, queria saber o que o homem é que era, foi no laboratório, quis conversar com as meninas do laboratório todo para saber como é que era a vida, como é que trabalhava e tal. Ele veio normalmente com aquele terninho dele tipo safari, né? O então príncipe plantou a muda nesse bosque da empresa, onde funcionava o laboratório florestal. Charles passou apenas 5 horas aqui no Espírito Santo, mas a visita não era apenas um passeio. Tinha motivos econômicos, como conhecer o processo de produção da celulose, matéria-prima do papel. A curiosidade do futuro rei era evidente e a presença dele aqui significava novas possibilidades de negócios. Mas será que alguém conseguiu conversar com o príncipe? Naquela época nem eu falava inglês. Então, você tinha realmente tradução ali na hora. E no laboratório, nos contatos pessoais, a gente ia junto para traduzir o que ele estava falando ou perguntando, tá? Então foi uma visita muito saudável, interessante. Ele era muito fácil também, né, de lidar. Na época, Rogério trabalhava como repórter e participou da cobertura jornalística. Não foi aberto ao público, né? Quem estava eram os acionistas da empresa, os pesquisadores que ganharam o prêmio que ele veio conhecer de perto para entender, né, o porquê que a empresa ganhou aquele prêmio, alguns convidados, né, e a diretoria da empresa. Então a imprensa nacional, na verdade, estava aqui, né? Então ele foi bem simpático com todo mundo, né, não só com a imprensa, também com as pessoas que trabalham aqui, que trabalhavam naquela época aqui na empresa, né, justamente diretamente com o eucalipto, né? Ele foi bem simpático, foi bem simples e foi bem acessível, né? O terreno onde Charles plantou o pau-brasil pertence hoje à prefeitura. A árvore não está mais aqui, foi replantada na nova sede da indústria de celulose. Antes de ir embora, o nobre inglês ainda provou da culinária capixaba. Uma muqueca de peixe. Depois, o caranguejo desfiado. Ele se deu muito bem, porque tudo era direto com o conceito de alimentação dele. Para quem já esteve bem pertinho da majestade, a coroação é motivo para se emocionar. Já apertei a mão desse cara. Que ele siga o exemplo da mãe. Ela foi uma grande liderança mundial, né? E que ele siga esse mesmo caminho, com muito sucesso, com o bom senso que ele sempre demonstrou quando aqui esteve. Muito bacana, né? E que tal conhecer um pouco mais das belezas do nosso Espírito Santo, só que de uma maneira bem divertida? No próximo domingo, o jornal A Tribuna vai publicar um encarte.
Caçadores de Destinos. Esse tabuleiro promete ser a sensação do domingo em família. O brinquedo é uma grande viagem de conhecimento feito por capixabas. O destino dessa vez é o Circuito das Três Santas. Este domingo, como uma novidade do Caçadores de Destinos, esse sucesso total que dá brilho cada vez mais ao turismo capixaba. O encarte dos Caçadores de Destinos virá juntinho do jornal A Tribuna. Contamos com o Genildo, que é um cartunista famoso do Espírito Santo, um capixaba que está envolvido com isso. Então tem conteúdo de gastronomia, conteúdo religioso, conteúdo do destino cultural da cidade. Então, o Circuito Três Santas, por exemplo, tem destinos como cachoeiras belíssimas, como o Instituto Nacional da Mata Atlântica em Santa Teresa, tudo isso mostrando o que a gente tem de forte na visitação desses espaços. O encarte vai trazer a história das Três Santas e os pontos turísticos. A criançada vai poder brincar várias vezes. Mas eu aposto que vai ter muita gente grande que vai entrar nessa também. A proposta do jornal impresso e do Tribuninha é trazer o adulto, a criança para brincarem juntos, aprender conteúdos importantes. Então tem muito o que fazer e o Dia das Mães está aí, então a gente vai aproveitar para brincar também com as mães, com os pais, com os tios, com os primos e saber quem é que já aprendeu aqui os destinos capixabas. Esse encarte vai vir no jornal de domingo, no jornal A Tribuna. O TN1, na verdade, fica por aqui. Tô tão acostumado com o TN2, né, gente? Mas na segunda-feira vai ter TN2 para você. Hoje a gente encerra o nosso plantão. Boa tarde e um ótimo fim de semana. Até segunda.